Bem, amigos, abra comigo a palavra de Deus nesta noite aqui no Evangelho de João, este capítulo de número 3, nós veremos o versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem, o título desta mensagem nesta noite é: o que é necessário para entrar no céu? Se há uma pergunta objetiva, direta, óbvia, esta é a pergunta: o que eu devo fazer para entrar no céu? O que eu devo fazer para ser recebido no céu um dia? Uma vez que eu sou um homem, uma mulher criado por Deus, e há dentro de mim uma alma eterna, e está determinado por Deus um dia de prestar contas. Então, o que eu devo fazer para encontrar perdão, certeza de vida eterna e entrada no céu? Queridos, isso é o que há de mais vital em toda a Bíblia. Muitas vezes, no meio de muitas leituras, estudos, pensamentos sobre religião, nós esquecemos as coisas simples, as perguntas simples. Mas aqui está uma pergunta muito direta, muito simples, que nós não podemos deixar de lado. O que eu devo fazer, o que é necessário, melhor dizendo, para entrar no céu? Domingo passado, em nosso estudo, a mensagem do Evangelho, nós consideramos um texto da Palavra de Deus, de um encontro de um jovem rico com o Senhor Jesus Cristo. Os encontros do Senhor Jesus são tremendos, são maravilhosos, são muito didáticos. E aqui nós queremos considerar um outro encontro de uma outra pessoa com o Senhor Jesus, um homem já mais experiente em Israel, um judeu, chamado Nicodemos. Um outro encontro, na verdade. E aqui nas palavras do Senhor Jesus e no diálogo entre Cristo e Nicodemos, nós temos a resposta a esta pergunta vital: o que é necessário para entrar no céu? Amigos, deixe-me introduzir com estas palavras. Você já deve ter notado, como um brasileiro no meio evangélico cristão, que tornar-se um evangélico hoje, em nossos dias no Brasil, é algo muito simples, muito comum, deixe-me usar esse termo, muito barato, não é verdade? Todo tipo de gente que, até onde eu sei, nunca pisou na igreja, ou raramente vai à igreja, reivindica hoje ser evangélico, ser crente, ser protestante ou ser um cristão. Traficantes e políticos fazem cursos de teologia na cadeia. Artistas e músicos que promovem o tipo mais vil e baixo de imoralidade e sensualidade se dizem hoje serem evangélicos, protestantes e crentes. Pessoas que você jamais acreditariam viver uma vida de acordo com os padrões de Cristo, hoje se dizem evangélicos, cristãos ou protestantes, se declaram evangélicos. E tudo isso é possível porque é possível hoje ser um protestante, ser um evangélico, sem ter nascido de novo. É possível hoje, em nossos dias, no meio de um país cristão evangélico, dizer-se um crente, dizer-se um cristão, dizer-se um protestante, sem ter experimentado o que a Bíblia chama de novo nascimento, de conversão. É possível defender a causa evangélica, é possível cantar músicas evangélicas, é possível levantar a bandeira da Bíblia do protestantismo, é possível se juntar numa marcha evangélica sem ter nascido de novo, sem ter experimentado o que a Bíblia chama de conversão. Isso é possível porque o ensino contido neste terceiro capítulo de João não é mais ensinado nos púlpitos em muitas igrejas e congregações, que é necessário para um ser humano, um homem ou mulher, antes de reivindicar ser um cristão, ter nascido de novo, conhecer a Cristo. Uma vez que cristianismo não é uma religião, é uma pessoa, é Cristo. E ser cristão é conhecer a Cristo e ter um relacionamento com Ele, que é o Santo de Deus, e uma vida santa transformada. Uma vez que isso é colocado de lado, então é possível ser um evangélico e viver muito, muito longe de Deus em nossos dias. A grande massa evangélica em nosso país é muito parecida, não quero ofender católicos romanos ou espíritas nesta noite, mas é muito parecida com católicos romanos típicos. No catolicismo romano, por exemplo, você pode ser um católico romano e viver em paz com os teus pecados. Você pode pular o carnaval da fornicação e na sexta-feira ir na igreja sem problema algum. Isso não fere a tua consciência, na verdade. Você pode ir à missa, rezar, carregar um terço, uma imagem de Maria, de Jesus, enquanto continua na tua fornicação, no teu jogo, na tua mentira, na tua maledicência. E hoje você pode ser um evangélico que vai a uma igreja evangélica e protestante e viver em paz perfeita e plena com os teus pecados, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a vontade de Deus e simplesmente louvar e adorar ao Senhor com os teus lábios. Os evangélicos de hoje
se tornaram como muitos religiosos no Brasil típico. Tudo isso porque o ensino sobre conversão, arrependimento, que tornar-se um cristão não é unir-se a uma igreja, mas é conhecer a Deus, ter teus pecados perdoados, uma experiência dramática, real e profunda de nascer de novo, foi lançado fora dos púlpitos. Assim você pode hoje ser, então, um evangélico sem ter nascido de novo. Isso é algo muito comum e assim é muito normal que as pessoas dizem: como eu posso seguir a palavra, ser um crente, se fulano, se pastor tal, etc. É por essa razão, meu querido, mas eu gostaria de chamar a sua atenção por um fato simples, claro e direto. Jesus Cristo, o Salvador, chamado aqui de o Filho do Homem em relação à sua humanidade, Deus que se fez homem, Ele é o padrão, Ele é o exemplo, Ele nunca pecou, Ele nunca mentiu, Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Assim nenhum homem, nenhuma mulher um dia poderá chegar diante de Deus e diz: eu não te busquei, Deus, eu não busquei a Jesus porque a religião no Brasil estava péssima, os evangélicos estavam péssimos, os católicos estavam péssimos, porque é Jesus o padrão e o exemplo e o Salvador, e é nele que você deve colocar os teus olhos. Assim ninguém poderá chegar diante de Deus e se justificar pela religião dos outros ou pelo estado do cristianismo no Brasil. E eu começo com essas palavras para dizer que essas palavras do Senhor Jesus Cristo, neste capítulo que nós acabamos de ler, o 3º de João, enquanto elas estiverem aqui, enquanto Deus preservar esta Bíblia, a palavra de Deus, ninguém deve ser vítima do auto-engano de imaginar que ser um crente, um evangélico, um cristão é possível sem a conversão, sem ser salvo, sem ter tido seus pecados perdoados e nascido de novo. Ser evangélico é nascer de novo. Ser evangélico e nascer de novo são coisas tão diferentes, no sentido de que nascer de novo não é o mesmo de que frequentar uma igreja, quanto uma sombra é diferente de um corpo. E essa é uma realidade clara, e essa é uma realidade vital, um ensino direto e claro da palavra de Deus. Meus queridos amigos, há muitas pessoas hoje que reivindicam ter se tornado cristãs. E você às vezes vê pessoas famosas no Brasil, na música, na arte, no futebol, em algumas áreas, dizerem: eu me tornei um protestante, eu me tornei um cristão, uma pessoa que crê na Bíblia. E as pessoas perguntam a elas, eu estava lendo um artigo sobre um famoso artista, e foi lhe perguntado: o que mudou então na tua vida? Eu era uma pessoa de muito baixa estima, as coisas não estavam indo bem, eu estava ficando desconhecido no meio artístico, e eu me tornei um evangélico e a minha autoestima foi restaurada. Para muitas pessoas, ser um cristão é questão de ter autoestima restaurado. Mas eu devo lhe dizer que a ideia de ser um evangélico, um crente, tomada da ideia de uma autoestima melhor, assim por dizer, é o resultado de uma incompreensão da palavra de Deus, do Evangelho. E nesses versículos diante de nós, terminando essa introdução longa, nós encontramos a definição do Senhor Jesus, a definição da Bíblia do que é ser verdadeiramente um crente em Jesus Cristo, do que significa nascer de novo. E a resposta está aqui: o que é necessário para entrar no céu. E a abertura desta passagem, no primeiro versículo do capítulo 3, é de grande importância. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nós seguiremos pelo versículo os textos da própria palavra de Deus. E havia, diz o apóstolo João, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. João, ele deseja que nós saibamos que aquele homem que vem conversar com Jesus era um fariseu. Esse é um ponto mais importante deste versículo. A propósito, o nome dele é Nicodemos. O que é de mais importante aqui, ele é um fariseu. Porque ele vai nos mostrar e nos dizer, ao mostrar que ele é um fariseu, o que está por trás da conversa dele, da mentalidade dele, ao conversar com o Senhor Jesus, é o fato de que ele pensava como um fariseu, ele entendia o mundo, a religião, Deus como um fariseu. Quem eram os fariseus? Bem, você se lembra, estudando a história, que no período do Senhor Jesus Cristo, Israel estava sob o domínio dos romanos. Não havia rei em Israel, mas os romanos eram muito espertos. Diferente de outros impérios, os romanos permitiam que os seus subjugados mantivessem suas religiões. E os fariseus pertenciam ao grupo religioso da época. Havia em Israel um conselho de anciãos chamado Sinédrio, composto por 70 homens. E desse grupo, a maioria das cadeiras, assim por dizer, pertenciam aos fariseus. Fariseus eram um partido político religioso em Israel. Havia os saduceus, havia os essênios também compondo aquele cenário. Mas a maioria deles, assim por dizer, nesta câmara, eram na verdade fariseus.
Entenda a mentalidade deles. Os fariseus criam algumas coisas que não é ofendivelmente bíblica. Eles criam na eternidade da alma, na ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam que as pessoas ressuscitariam dos mortos, mas os fariseus criam nisso, estavam corretos nisso. Eles criam que um dia todo homem iria prestar contas a Deus, o que a Bíblia realmente ensina. Haviam crenças corretas, mas eles criam coisas trágicas e tradições humanas que eles foram desenvolvendo ao longo do tempo, pela maneira que eles interpretavam a Bíblia. Coisas que não estavam na Bíblia, mas que eram as tradições dos pais que foram passadas aos poucos, mudando a palavra de Deus. Você já viu um telefone sem fio? Você coloca aqui o fio, não é? Você fala uma coisa, do outro lado chega errado. Você coloca uma corrente de pessoas sentada de um lado do outro, fala a primeira coisa, quando chega lá uma versão completamente diferente. Era mais ou menos assim, ao longo dos séculos da história, eles foram torcendo a palavra de Deus e transformando aquelas tradições orais em lei, em regra, e colocando a Bíblia, a palavra de Deus, de lado para elevar as tradições humanas. E eles criam coisas trágicas. Criam, por exemplo, que você pode adquirir o favor de Deus, a bênção de Deus, baseado em tua própria moralidade. Ser um bom cidadão, ser uma pessoa religiosa, algo que não é dito ou escrito na palavra de Deus. Eles criam em especial que eles, como fariseus, eram a nata do leite. Era o topo da religiosidade, o que havia de melhor ali. Por quê? Porque eles faziam tudo meticulosamente. Por exemplo, tinha um mandamento que diz, o quarto mandamento, a respeito de guardar, não é o sábado, o sétimo dia. E eles entendiam o seguinte: bem, como é que eu vou guardar e não trabalhar? Eles exageravam, eles extrapolavam a lei para se sentir muito moralistas, não é? Eles diziam assim, por exemplo, uma pessoa não pode nem olhar no espelho no sábado. Por quê? Bom, porque, por exemplo, você está olhando no espelho, você vê um cabelinho branco ali, você é tentado arrancar, isso é trabalho. E se uma galinha põe um ovo, não vai e não pega, isso é trabalho. Eles extrapolaram a lei, cujo sentido era que um dia em 7 fosse separado para adoração, para dar descanso aos seus trabalhadores e servir ao Senhor, para se mostrarem super religiosos, porque eles imaginavam que se eles meticulosamente cumprissem a lei, então Deus se agradaria deles. Interpretações trágicas da Bíblia. E como eu mencionei, eles criaram as suas próprias regras e deveres para se mostrarem zelosos. Eles gostavam de vestir um uniforme religioso. Eles amarravam a lei de Deus diz o seguinte no Antigo Testamento: põe a minha palavra diante dos teus olhos, tu reflita sobre ela. Eles pegavam um texto, escreviam num papelzinho, põem na cadeira de madeira, caixinha de madeira, colocavam uma correia de couro e amarravam isso aqui numa caixinha, isso para todo lado, com a lei de Deus na frente dos seus olhos. A Bíblia diz: coloca a lei de Deus como a tua destra, deixa do teu lado para ler e estudar. Eles amarravam a lei aqui. E todo tipo de coisa absurda, eles gostavam de ser vistos como religiosos. Eu estou indo para o templo orar, eu nem aguento chegar no templo orar, eu já paro aqui no meio de todo mundo na praça e começo a orar, na frente dos olhos de todo mundo. Esses eram os fariseus. E João começa dizendo: havia entre os fariseus um homem, para que nós saibamos quem é o tipo de pessoa que vai conversar com Jesus e o que o Senhor Jesus Cristo dirá a ele a respeito de como entrar no reino de Deus. Por que estou mencionando tudo isso? Porque Nicodemos é um desses fariseus. E ele se justificava diante de Deus: ó Senhor, eu tenho o meu currículo religioso, eu nunca matei ninguém, eu nunca me prostituí, eu já fui na igreja, eu fui batizado, crismado, eu fiz tudo, eu me justifico diante de Deus. E João quer que nós saibamos disso antes de narrar o diálogo dele com o Senhor Jesus. Veja o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Significa que ele era um líder, ele fazia parte provavelmente do sinédrio, um príncipe entre os judeus. E ele foi encontrar-se com Jesus, encontrar-se com alguém, veja você, que pensava de uma maneira tão completamente diferente da dele, com Jesus que veio revelar a salvação, não por meio de obras, merecimento, mas pelo encarar dos meus pecados e o buscar a Deus em arrependimento pela fé. Mas o que ele foi buscar então? O que ele desejava de Jesus? Bem, o versículo de número 2 traz algumas indicações do porquê ele foi atrás de Jesus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Bem, é provável que Nicodemos, como um representante do grande partido oficial dos fariseus, tenha ido atrás de Jesus. Observe que ele foi à noite, ele não queria ser visto por ninguém em contato com Jesus. Ele foi atrás de Jesus Cristo, representando os fariseus, por isso que ele diz: nós bem sabemos, no plural, nós sabemos, eu represento esses fariseus, que o Senhor vem de Deus. Começou com ele diálogo. É possível que ele tenha se aproximado de Jesus, e essa primeira aproximação, nós estamos no capítulo 3 ainda de João, com o objetivo de alguma maneira, representando ali os fariseus,
atrair Jesus Cristo para o partido dos fariseus. Jesus, nessa altura do campeonato, assim por dizer, já era muito conhecido em Israel. Ele já tinha feito muitos milagres, ele já tinha aberto os olhos dos cegos, ele já tinha feito tantas coisas que o seu nome tinha se espalhado, pregado, ele tinha chegado já em autoridade no templo, expulso os mercadores dali, as pessoas conheciam, era um homem de poder, homem de palavras, as pessoas entendiam que ele falava com autoridade de Deus, sua mensagem era profunda, sua mensagem era viva, ele não ensinava como os fariseus, não é sem autoridade bíblica, mas ele ensinava a palavra em verdade, e eles pensaram o seguinte: bem, Jesus, esse milagreiro, esse profeta, ele pode adicionar um prestígio muito grande à nossa religião que está aí se deteriorando realmente. Imagina você, tem meu partido, alguém que pode transformar 2 pães, poucos pães e peixes, em uma multidão de pães e peixes e alimentar tanta gente. Alguém que possa trazer milagres e prestígio e poder e representar a nossa causa. E é bem possível que Nicodemos tenha se aproximado de noite do Senhor Jesus Cristo com essa intenção em mente, de atraí-lo para o grupo dos fariseus. Bem, Nicodemos era bastante conhecido também. No versículo 10, o Senhor Jesus Cristo diz: tu és um mestre em Israel. Ele era muito conhecido em Israel, ele era rico. É bem provável que ele tenha vindo a se converter, a nascer de novo, na verdade, nós vamos tocar nisso nesse ponto. Mas nós lemos que na morte do Senhor Jesus Cristo, ele junto com José de Arimateia, se juntou para pagar uma grande porção de ungüentos para preparar o corpo de Jesus. Era um homem influente, era um homem rico, era um homem que era bem conhecido. E ele vem a Jesus à noite para buscar algo dele. Venha, Jesus, traga o teu prestígio para a religião já instituída. Deixe de pregar essa mensagem de arrependimento, se junte a nós. Você tem muito mais a ganhar e ajudar a Israel contra os gentios, os romanos. E nós lemos no versículo 2 que o Senhor Jesus Cristo não permitirá que Nicodemos termine nem a introdução do seu discurso. Ele vem com um plano diplomático, palavras pré-preparadas. Tudo o que ele diz são as palavras introdutórias, e o Senhor Jesus logo corta ele pela raiz. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Aqui está a introdução, enchendo a bola de Jesus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Você percebe ele falando, e o Senhor Jesus Cristo diz: Nicodemos. Jesus respondeu, lhe disse. E o Senhor começa a lidar então com ele logo no início. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem por que ele veio ali. E no versículo de número 3, é muito interessante e com calma na leitura da Bíblia, nós lemos que Jesus respondeu e disse, mas respondeu a que pergunta? Até o momento Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Ele afirma: tu és o mestre de Israel. Bem, amigos, que pergunta Jesus respondeu? Nicodemos não fez nenhuma. Na verdade, o Senhor Jesus passa a responder a pergunta que Nicodemos deveria ter feito. E a pergunta que Nicodemos deveria ter feito ao se aproximar desse que ele diz ter vindo de Deus, e ele conhecia que o Messias vinha de Deus, e que o Messias seria o salvador de seu povo e de seus pecados, era esta: Senhor, como eu posso ter reconciliação com Deus? Tu vens de Deus. Como eu posso ter o perdão de meus pecados e vida eterna? Como eu posso encontrar graça e misericórdia da palavra de Deus? O Senhor é o Messias de Deus, o Filho do homem, o cumprimento das profecias, os teus milagres ensinam e mostram que tu vieste de Deus. Ele está dizendo: me ensina, essa deveria ser a pergunta, me guia, como eu posso ter o perdão de meus pecados? Como eu posso me livrar dessa carga de culpa? Como eu posso ter paz com Deus e vida eterna? Jesus sabia o que passava pela mente dele, e é por isso que Jesus respondeu e disse, ele passa a responder a pergunta que Nicodemos deveria ter feito. E ele diz: na verdade te digo, isto é, eu declaro, a palavra no grego aqui traduzido na verdade é amém, que significa afirmativamente, solenemente, é assim, algo dogmático. Em outras palavras, Nicodemos, um amém repetido, com toda a solenidade, com toda a gravidade e verdade que o assunto exige agora, eu te digo. E o Senhor Jesus Cristo agora, em sua resposta, derruba da cadeira todos os relativistas religiosos daquele dia e derruba hoje também todos os liberais e relativistas em termos da verdade, porque é uma resposta que ele dará, uma resposta das mais dogmáticas em toda a história da religião. E a essência do que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 3 é o seguinte: Nicodemos, conversão é conversão
que leva uma pessoa ao céu e não ser um religioso frequentador de igreja. Essa é a essência do que ele diz. É através desta conversão que a Bíblia ensina, chamado aqui de nascer de novo, e nenhuma outra forma ou religião ou método religioso é aceitável diante de Deus, que trará alguém para o céu. Veja o versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas nós não gostamos hoje de declarações dogmáticas, não é? Nós somos pessoas da pós-modernidade. Nós não gostamos de dogmas. Nós não gostamos de pessoas dizer a verdade aqui, está aqui. Não, verdade é cada um. É sua opinião, o que você pensa, o que ela pensa. Uma geração relativista, verdades dogmáticas são rejeitadas. Mas no que se refere à verdade, com V maiúsculo, meus queridos amigos e amigas, tudo que nós queremos e precisamos é de dogma, é de verdade verdadeira. Você quer saber aquilo que é verdadeiro. Você não quer apenas opinião, é sua alma, é sua vida que está em questão. Por exemplo, você vai ao médico, uma ilustração, você está com uma suspeita de câncer. Exames são feitos, muitos exames, uma bateria de exames, você deve voltar ali daqui 2 meses, depois de vários exames. O que você quer saber? A verdade ou não? O que você quer que o médico te diga? Olha, você tem câncer. Médico, doutor, tem cura. Que tal tomar um chazinho de camomila todo dia de manhã? Talvez isso te cure. Você tem que ouvir a verdade, meu amigo. É quimioterapia, é radioterapia, é tratamento sério. O cabelo vai cair, os dentes vão cair, vai ter dor. Você quer ouvir a verdade. É uma questão séria, é uma questão vital. Você vai ao mecânico, leva o teu carro lá, o mecânico analisa, ele sabe o que está acontecendo. Você quer que ele te diga a verdade. Você não quer que ele faça algo paliativo, teu carro vai quebrar de novo. Olha, está mal, está ruim, a rebimboca da parafuseta quebrou em 10 pedaços. Vai ter que trocar mesmo essa correia dentada, não tem ônibus, o motor fundiu, etc. Você quer saber? Você não quer ser enganado e dirigir mais 10, 15 quilômetros, voltar a parar o carro e ter mais uma despesa. No que se refere a estas coisas vitais, você quer saber a verdade. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz, na verdade te digo. E se o Senhor Jesus Cristo está falando, então Ele é a verdade, o caminho e a vida. E nós devemos ouvir o que Ele tem a dizer. Meu querido amigo, Ele diz, versículo 3, aquele que não nascer de novo... Nicodemos, eu irei te dizer agora, com toda certeza absoluta, sobre a tua reconciliação com Deus. E meu querido amigo, minha querida amiga, nesta noite, você possui uma alma eterna e uma mente, um cérebro para ouvir e entender as palavras de Cristo Jesus. Ele está falando com você, porque esta palavra foi preservada até aqui, para mim e para você. E Ele está dizendo para você e para mim, que no que se refere à salvação da tua alma, a verdade é que você precisa nascer de novo. Você precisa de uma experiência de conversão. Não é vestir a camisa da igreja evangélica ou de qualquer religião, não é ser um frequentador de igreja, não é fazer o seu melhor, não é princípios morais. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E estas palavras foram preservadas aqui na palavra de Deus para você e para mim nesta noite. E o que Ele está dizendo é que sem conversão, ninguém entrará no céu. Conversão é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, veja, está no singular. Cada indivíduo deve vir pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo. Não é porque você nasceu num lar cristão, um pai, uma mãe cristão, que os méritos daquele pai irá ser creditado em tua conta. Nascer de novo, aquele que não nascer de novo, virá a Deus uma atividade individual. A porta que conduz ao céu é muito estreita. Milhões irão passar ali, sim, bilhões, mas um atrás do outro. É necessário vir individualmente, é necessário encarar os teus pecados, é necessário confessá-los ao Senhor e rogar por graça e salvação individualmente. Esta verdade está contida aqui, mesmo nesse termo no singular. Aquele, não a nação, Israel ou etc. Mas aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, isto é, não pode entrar em um relacionamento com Deus, não pode conhecer e experimentar o significado da vida, não pode encontrar reconciliação com Deus. Aquele que não nascer de novo aqui, tendo perdão de seus pecados e a paz com Deus, não pode ir lá
e ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, nem aqui nem lá. Que verdades tão diretas e dogmáticas, não é? Como nós recebemos essas palavras? Jesus ensina sobre a salvação como novo nascimento. Se você não nasceu, estou falando sobre coisas óbvias aqui, você não está vivo. Se você não nasceu, você está vivo, não está vivo. Ponto final. E se você não nasceu de novo, você não possui um relacionamento com Deus. Ponto final. Você percebe com claro e direto essas palavras do Senhor Jesus aqui. Aquele que não nascer de novo não verá a vida. O Senhor Jesus corta o discurso religioso de Nicodemos pela raiz, e ele corta o seu e o meu discurso religioso. Se em tua mente você argumenta: eu não sou tão mal assim, pregador, o Senhor não conhece a minha vida, não põe o dedo em minha vida, eu não sou tão mal assim. Há muitas coisas boas que eu já fiz ao longo da vida, mas a Bíblia diz que nós nascemos pecadores, e que o pecado não é apenas palavras, atos ou ações, mas é um status, ser pecador. Assim, meu querido amigo, se em tua mente você argumenta: eu não sou tão mal assim, eu não preciso dessa experiência de novo nascimento, Jesus te responde: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mas Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Só Hitler, só Stalin, só Lula e tantos outros. Deus não vai lançar ninguém no inferno, Fernando Henrique. O Senhor Jesus Cristo vem e te diz: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Todas as formas de crer em Deus, pastor, são válidas. Todos os caminhos conduzem a Deus. No final das contas, todas as ruas conduzem para Roma. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pastor, o importante é se esforçar e fazer o seu melhor. É não meter o bico na vida de ninguém, não ficar importunando a ninguém, pagar o teu imposto, ser um bom cristão, ser bom, isso é suficiente para agradar a Deus, fazer o teu melhor. Aquele que não nascer de novo, encarar os seus pecados um dia e clamar a Deus com vergonha, arrependimento e um desejo profundo de perdão, nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Essas palavras não são minhas, mas do Senhor Jesus. O novo nascimento, queridos, é uma ilustração magnífica do que é a conversão, tornar-se um crente em Jesus Cristo, um salvo. Por exemplo, eu nunca posso merecer nascer de novo. Não é uma questão de méritos, de religiosidade. Assim como uma criança não pode escolher nascer, na verdade, qual é a criança que de antemão escolhe nascer? Ela simplesmente nasce. No que se refere a méritos diante de Deus, e Nicodemos ilustra isso, ele tem um currículo pesado. Não está em minha capacidade fazer um nascimento espiritual em minha vida. É Deus quem opera. Eu venho a Ele como um pecador e Ele me perdoa e Ele me salva. O nascimento é um evento único, obviamente, maravilhoso. Você precisa de 9 meses de preparação. Traz uma nova pessoa à existência nesse mundo. Uma nova personalidade, maravilhoso como pai, como mãe, né? Ver aquele pequenino ali que traz algo de você. Como vai ser essa criança? Antes de falar, como vai ser a voz, a maneira de se comunicar? Que personalidade haverá nela? E o novo nascimento em Cristo traz uma nova pessoa à existência. Porque junto com o perdão de meus pecados, eu recebo também um novo caráter, uma nova vida. E o domínio que o pecado tinha em minha vida é quebrado e grande força contra ele é colocado. E a pessoa vil se torna uma pessoa de domínio próprio. E a pessoa mesquinha, egocêntrica, se transforma em uma pessoa altruísta. E a pessoa imoral, vaidosa, sensual, se transforma em uma pessoa moderada, decente. Um novo caráter, uma nova personalidade. Não é apenas uma questão de perdão dos meus pecados, sim, de fato, só Cristo pode fazer. Mas nascer de novo, tornar-se um cristão, é tornar-se uma nova pessoa. Uma obra de Deus na alma. Queridos, nascer é algo rápido, não é? A criança vem e ela entra no mundo. Assim também é a salvação. Salvação é algo que acontece de repente. Sim, é um processo, eu busco, eu reconheço os meus pecados, eu ouço o Evangelho, eu leio na palavra, eu entendo o que Cristo fez, como eu devo vir a Ele. Mas quando você está pronto, quando você sente o teu pecado, você vê a tua necessidade, você entende o amor do Salvador, você vem a Ele em arrependimento, confessando a Ele. Ali, naquele momento, você é justificado
nascer de novo. Nascer de novo é algo que acontece de repente. Não é algo para a vida inteira. Eu não sei, quando eu chegar no céu eu vou saber se eu for para um mosteiro ou um monastério. Não. Você ouve a palavra do Senhor. Você crê, você vem a Ele e você é salvo ali e transformado. Uma nova pessoa nasce a partir dali. Bem, pode levar algum tempo a gestação, buscar ao Senhor, entender, é claro, a mensagem, o caminho. Mas quando Deus ouve a tua oração, você sabe que você nasceu de novo. Você sabe que algo novo aconteceu em tua vida pela obra do Espírito Santo na conversão. O nascimento é algo que traz grande alegria para a família. Uma criança que nasce, e o novo nascimento, a Bíblia diz, traz alegria no céu diante dos anjos, e traz alegria na igreja diante de outros pecadores que se arrependeram e nasceram de novo, e veem outros pecadores se arrependendo e sendo salvos e transformados. Nascer de novo é como começar de novo. Um novo caráter, uma nova vida completamente transformada por Deus. É por isso que é difícil crer nas declarações de certas conversões de algumas pessoas na televisão. Você não vê nada de novo. Você não vê um caráter novo no comportamento, nas prioridades, na vida, mas conversão é como a criação de uma nova vida. É por isso que é uma obra de Deus. Você vem a Cristo, e a menos que um homem ou mulher nasça de novo, não pode ver o reino de Deus, nem nesta vida, nem na próxima. Mas Nicodemos, obviamente, não gostou das palavras do Senhor Jesus. Veja o versículo de número 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Agora, queridos amigos, não entenda errado Nicodemos, ele não era ingênuo. Ele era um homem experimentado. Lembre-se que ele era um mestre em Israel, não era ingênuo. Quando o Senhor Jesus disse em uma metáfora espiritual, nascer de novo, claro que ele não entendeu entrar no ventre da mãe e de alguma maneira sair de novo. Ele percebeu que Jesus estava usando uma metáfora. De maneira que a resposta de Nicodemos no versículo 4 é uma maneira de demonstrar desprezo e sarcasmo por Cristo. Como pode ser isso? Eu entendi muito bem o que o Senhor quis dizer, Jesus. Você está me dizendo, Jesus, que para mim ganhar a vida eterna, para mim encontrar o favor de Deus, eu, um escriba fariseu, preciso começar do zero? Que todo o meu currículo, que tudo que eu sei, não significa nada para Deus no que se refere à salvação, que eu não sou ninguém aos olhos de Deus, que eu sou pobre, cego e nu, e que eu sou pobre e miserável espiritualmente, e que eu preciso da graça de Deus. Eu não vou ouvir isso, eu não vou aceitar isso, que a menos que eu experimente uma obra de conversão em minha vida, eu estou dominado pela minha sensualidade, pela minha ganância, pelos meus pecados, embora todo vestido de religiosidade, eu vou ter que começar do zero como uma criança nascendo no beabá. Eu não vou ouvir isso. Como é isso de entrar no ventre aí? Está ficando doido? É isso que ele está querendo dizer na verdade. Com essas palavras. São o desprezo de um homem centrado em sua religião. Você está querendo descrever um homem barbudo entrar de novo no ventre de sua mãe? Nicodemos nem por um minuto pensou que Jesus falava literalmente. Ele responde a analogia do nascimento da água do Espírito, com uma pergunta sarcástica, literal, típica dos fariseus. Ele está dizendo absurdo. Eu não posso mudar, Jesus. E o Senhor não pode sair por aí dizendo que é necessária uma transformação completa para alguém agradar a Deus, que a minha moralidade não serve para Deus, que as minhas boas ações não são suficientes, que os meus bons pensamentos e religiosidade, que eu tenho que vir a Deus como uma pessoa falida, que eu tenho que vir a Deus como uma pessoa necessitada e lançar fora o meu currículo imaginário religioso e vir como um destituído, clamando por misericórdia e vida, que o que eu fiz, o que eu tenho, Deus rejeitará, a menos que eu venha a Ti, Jesus, em arrependimento para a salvação. Mas é exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo a Nicodemos. E é exatamente isso que Ele está dizendo a você e a mim nesta noite. Nicodemos era um religioso orgulhoso de si mesmo. Ele não conhecia nada a respeito de um verdadeiro relacionamento com Deus. Sua vida era Deus lá e eu a minha religiosidade. Nada do poder de transformador de Deus em sua vida, nada de respostas à oração, e assim ele precisava nascer de novo, e nós precisamos nascer de novo. E todo indivíduo nascido na face da terra precisa passar por essa experiência de nascer de novo.
antes de entrar na presença de Deus, porque a experiência que conduz uma pessoa a tornar-se um cristão, um crente em Jesus, é uma experiência miraculosa. Não é meramente como trocar de time ou trocar de partido, de casa. É uma transformação real na vida, uma transformação por dentro, íntima, como ser recriado, como nascer de novo. Você já nasceu de novo, meu querido amigo, minha querida amiga? Você pode olhar para trás em um ponto da tua vida e dizer: houve um período quando eu encarei os meus pecados. Eu senti vergonha pela minha sujeira espiritual. Eu me vi vazio diante de Deus. De repente Deus não estava distante, mas eu senti que os olhos dele estavam sobre mim. Eu me vi um pecador. E eu entendi que o céu é real e que o inferno é real. E que eu tenho vivido longe de Deus. E eu encarei os meus pecados e confessei ao Senhor de todo o coração. E Ele me salvou. Você já nasceu de novo? Você pode responder isso afirmativamente diante de Deus? Ou tudo que você tem é a apropriação da religião, assimilação, eu fui me tornando um religioso gradativamente? Houve uma mudança, houve uma conversão, houve um nascer de novo. Bem, eu estou seguindo estes versículos um por um, porque há muita coisa maravilhosa aqui, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, outra vez, esse termo enfático, dogmático, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa-me te explicar o que isso significa: nascer da água e nascer do Espírito. Alguns têm dito que é uma referência mesmo ao Espírito Santo. Pode ser, mas não nesse texto em particular. O que ele está dizendo é o seguinte: Nicodemos, você obviamente é um ser humano, embora religioso. Você já entrou neste mundo, você nasceu da água. Um dia, como todo ser humano, nascendo da água, não é? A placenta rompe, e nascer da água você vem à vida. Você é um ser humano, mas você não pode terminar os teus dias antes de nascer do alto, do Espírito. E para provar o meu ponto, ele repete no versículo seguinte, só o termo água, ou melhor, Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da carne, humano, do ventre, da água. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ninguém nasce salvo, Nicodemos. Não é nascer e se tornar uma pessoa religiosa. É necessário um novo nascimento do Espírito, do alto, conversão, uma obra do Espírito Santo em meu coração. Ah, pastor, eu já fui convertido, só não recebi o Espírito ainda, tenho que falar em línguas. Mas onde é que você aprendeu isso na Bíblia? Se é o Espírito quem converte, é Cristo quem salva pelos seus méritos na cruz, e é o Espírito quem aplica os méritos, salvando. Isso é tão verdadeiro que Paulo diz em Romanos 5,8, que aquele que não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus. Como pode alguém ter nascido de novo e não recebido o Espírito? Você já nasceu do alto, é o Espírito quem salva, é o Espírito quem vem habitar e quem sela, quem batiza naquele momento da conversão. Você já nasceu de novo, meu querido? Pastor, eu já fui salvo, eu vivo em pecados porque eu não recebi o Espírito ainda. É porque você não nasceu de novo. Observe com calma essas palavras do Senhor. Você é um ser humano nascido da madre Nicodemos, e você e eu também. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você possui uma alma eterna. Você não é um mero animal racional neste mundo. Um dia você entrará, e eu também, na presença de meu Criador, para prestar contas a Ele. Você foi criado por Deus. Ele te trouxe à existência. Mas você já foi recriado. Você já veio a Ele com os teus pecados. Você já confessou e clamou por vida e salvação. Você, se não veio a Cristo, você possui um relacionamento com este mundo apenas. Você é uma criatura deste mundo apenas, por mais religioso, boa pessoa e bacana que você seja. É necessário conversão, é necessário ir a Jesus pessoalmente. Aquele que não nascer de novo individualmente é essencial. Amigos, ser salvo é uma obra de Deus na alma humana. É uma transação invisível. As pessoas de fora, elas não veem, não entendem como isso acontece. Elas não podem ver com os olhos humanos. Se você vem a Jesus da maneira certa, Jesus, seu nome significa salvação. Se você vem a Ele como uma pessoa perdida que precisa ser salvo,
Porque assim que nós nos aproximamos de um Salvador, algo irá acontecer em tua vida que os olhos humanos não podem entender. Onde está isso na Bíblia, pastor? No versículo 8. O vento sopra onde quer e não ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você encara os teus pecados, as pessoas te conhecem, elas sabem que tipo de pessoa e temperamento você é, mas um dia você vem a Cristo, um dia você clama por misericórdia e salvação, e Ele te salva, e Ele transforma, e as pessoas vão olhar para você e falar: ela mudou, ele mudou tanto, como isso aconteceu? Eu não vi, eu não sei. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Eles não entendem que foi uma obra do Espírito Santo, que é representado aqui como vento. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas podem te dizer: este rapaz é tão diferente agora, eu conheci um rapaz vil, malicioso, que mudança tão tremenda, uma mudança de dentro para fora. Como isso aconteceu? Uma conversão. Essa senhora era uma pessoa tão difícil, fofoqueira, sensual. De repente, uma pessoa tão mudada, tão transformada. Não foi ela que fez isso. Foi uma obra exterior. Foi uma obra do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Você ouve, você vê a mudança, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vem a Cristo, a tua natureza será transformada por Deus. Você vem a Ele, as pessoas verão, ainda embora não entenderão, talvez nem goste da mudança na tua vida, mas Ele te transformará. Você vem como uma pessoa fraca e na conversão você se torna uma pessoa forte. Você vem como uma pessoa dominada pelo pecado e você é transformado. Você vem ao Senhor como uma pessoa orgulhosa e autossuficiente e Ele muda você. Ele transforma a tua vida. Amigos, é uma obra tremenda. É uma obra do Espírito soprando para longe a velha natureza e colocando dentro um novo princípio, um novo caráter. É uma obra de Deus. Nicodemos parece ainda estar muito insatisfeito com as palavras de Cristo. E no versículo 9, ele disse: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como isso pode acontecer? Como eu posso deixar tudo que eu construí, minha religião? Eu vou ter que abandonar tudo que eu me asseguro. Eu tenho todas essas coisas que eu creio que me garantem a salvação. Amigos, você já viu uma criança tentando aprender a nadar? Tem uma boiazinha aqui, tem uma boiazinha aqui, tem uma boiazinha aqui, uma boiazinha aqui, outra ali. Porque se tirar essas boias, ele cai, não é? Afunda. Assim somos nós. Nós começamos ao longo da vida a soprar essas boias. Boa religiosidade, boa conduta, pagar meu ponto na igreja todo domingo. Assim eu estou seguro. E o Senhor Jesus vem e começa a furar essas boias. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Será que essas boias ainda foram furadas? E você começou a ver que sem conversão não é possível. Mas glória a Deus, porque pela conversão é possível. E você pode vir como um pecador arrependido e clamar por vida, e clamar por salvação, sem dinheiro, sem méritos, sem ter que se esfolar, que andar descalço, ter uma escadaria de uma igreja de joelho, carregar uma cruz de madeira, virar um eremita, nada de méritos pessoais, mas confiando nos méritos do Salvador, vindo a Ele. Não é maravilhoso? Sem preço, sem dinheiro, uma salvação tão rica e tão gratuita em Cristo Jesus. Nicodemos está dissatisfeito. É isso que passava pela mente dele. Será que eu não tenho em mim mérito? Eu sou um religioso toda a minha vida. Jesus responde no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, Jesus e os seus companheiros apóstolos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Você se acha um mestre em Israel estudando o Antigo Testamento. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, não é? Mas o Antigo estava lá. Você perscruta todo dia, você sabe qual é a palavra que está lá no meio da Bíblia, você lê, estuda, e você, Nicodemos, nunca percebeu que o que eu estou lhe dizendo, esta verdade sobre conversão, novo nascimento, está lá no Antigo Testamento, que sem conversão ninguém virá a Deus. Você é um mestre em Israel
e nós lhe dizemos a verdade do Antigo Testamento, e você não ouve e não compreende essas coisas. Então o Senhor Jesus explica o significado da sua obra neste mundo, no versículo de número 13 e 15, e nós corremos para a conclusão agora. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, Jesus ele próprio, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés, Nicodemos, no texto que você estuda todo dia, lá no Antigo Testamento, lá naquela situação quando Moisés, comandado por Deus, naquele momento que Deus estava punindo o arraial, pela incredulidade do povo, mandou serpentes abrasadoras para matar tanta gente, como Moisés, obedecendo a Deus, moldou uma serpente em metal como aquelas, colocou numa estaca e levantou, para que as pessoas olhando para aquela serpente, simplesmente crendo no que Deus fez ali, fossem curadas. Assim também o Filho do Homem deve ser levantado nessa cruz do madeiro, para que todo aquele que nele crer. Lá no Antigo Testamento, de que maneira aquela serpente de metal poderia curar alguém? De maneira nenhuma. Metal, moléculas. Era a fé no comando de Cristo. Fé, meu querido amigo, pode lhe matar ou lhe salvar. Há milhões de pessoas com grande, imensa fé no Brasil, mas eles pegam toda esta fé, confiança e depositam num pequeno ídolozinho de madeira, ou em alguma promessa, ou em alguma pessoa. A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parece de vida, mas que leva à condenação. Mas quando a fé é depositada no objeto correto, isto é, em Jesus, no madeiro, como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no que ele fez, nos méritos dele, na sua morte, a minha confiança nele. Eu venho como eu estou, pecador, eu creio no que ele fez, eu olho para ele pela fé, assim por dizer, crendo, me entregando, confessando. Então, salvação. E é isso que está contido nessas palavras do Senhor Jesus Cristo neste versículo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça no juízo, na condenação, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Que palavras tão profundas, tão maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. Que ele tenha vindo a este mundo com o propósito único de morrer. Ele não poderia, amigos, entenda o contexto aqui, aceitar o convite e o chamado de Nicodemos para se juntar à religião estabelecida dos fariseus. Jesus não poderia costurar um pedaço novo de pano numa roupa velha, em frangalhos, em decomposição, juntar-se à religião estabelecida. Ele não poderia colocar vinho, não é? Ou arrancar um pedaço de um tecido, assim por dizer, naquela parábola dele, para colocar num tecido velho. Ele veio para transformar, para abrir o caminho de conduzir a salvação. Ele não poderia unir-se ao judaísmo da época, era reformá-lo. Ele veio para fazer novas todas as coisas. E por sua morte e pelo seu sacrifício. Uma pessoa nascer de novo não seria possível, a menos que Jesus Cristo tivesse nascido neste mundo, vivido aquela vida perfeita, assumido a nossa humanidade de alguma maneira tremenda, aquele que é Deus, não apenas o Filho de Deus, mas o Deus Filho, se tornasse um homem para viver uma vida perfeita, representando homens e mulheres pecadores, e adquirir os méritos para representar homens e mulheres pecadores, e levar no seu corpo e na sua alma naquela cruz toda a minha miséria e o meu pecado. Sem isso, não seria possível o novo nascimento. Sofrer no lugar daqueles por quem ele veio, e assim ser aquele que levaria os nossos pecados, e realizar esse novo nascimento, então, em milhões e milhões e milhões de homens e mulheres. Amigo, deixe-me falar com você nesta noite. Não permita que este mundo te confunda. Não permita que a cultura, parentes, amigos, a sociedade te impeça de vir ao Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido. Não permita que as pessoas te desestimulem de buscar encontrar o Senhor quando Ele está tão próximo, à distância de um clamor de arrependimento. Toda pessoa nascida neste mundo da água necessita nascer de novo, antes de entrar na presença de Deus. Esse é o único caminho para o céu, e glória a Deus que há um caminho perfeito e eficaz.
E você deve vir. E se você vier como um arrependido, um pecador arrependido, e orar a Ele mesmo nesta noite aqui, ou buscar um lugar tranquilo e clamar ao Senhor, e olhar para Ele assim como Salvador, e você mesmo como um pecador, Ele te salvará, e você nascerá de novo. E a sua alegria e a sua salvação ninguém te roubará. Vamos orar juntos.